Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores. Lhe explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a você que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco. Em um só Espírito, como está escrito na Bíblia Sagrada. É meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e seu canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Para a sua meditação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrever e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro, e essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais
sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. Independente da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Vamos à oração. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje para a meditação de todos vocês. E logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos e 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 João é o primeiro livro de hoje, com um capítulo. E o livro é o livro de Tito, é o segundo livro de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Segundo João com 13 versículos. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O presbítero e a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis.
E o segundo livro de hoje é o livro de Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Lembra-lhes que se sujeita aos governadores e autoridades, sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. E que a ninguém de fome não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes e extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Glórias ao Senhor Deus. Vamos oração para dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem de sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Vamos dar início ao sorteio 60 rebanhos do Senhor e Salvador Cristo. E hoje os primeiros rebanhos que eu falarei serão os rebanhos de números ímpares e logo após eu falarei os pares. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número. O número de 1 a 70. 31, 39, 32 e 40 são os primeiros rebanhos de hoje. Marcos, com 16 capítulos. Capítulo 12. Marcos, capítulo 12, para o rebanho de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro. Vamos à ministração do capítulo 12 do livro de Marcos, que contém 44 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa, Deus, também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito para a sua presença, aonde você estiver. Marcos, capítulo 12. O maior dos mandamentos, aproximou-se dele um dos mestres da lei que os tinha ouvido discutir. E sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de números 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Sejam todos muito bem-vindos. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 1 João, capítulo 2, para o Reino Santo de número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 2 contém 29 versículos, os anticristos. Filhinhos, esta é uma última hora, como ouviste que vem um anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora saindo de nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Mas vós tendes a unção que vem dos santos e sabeis tudo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos, sejam todos muito bem-vindos. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Josué, com 24 capítulos. Capítulo 2. Josué, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Josué, capítulo 2. Contém 24 versículos. Raabe, ou espias, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra, especialmente Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram. Deu-se notícia ao rei de Jericó: vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra.
Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Aquela mulher, porém, tomou os 2 homens, os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram? Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Segunda Reis, com 25 capítulos. Segunda Reis, capítulo 25, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 25 do livro de Segunda Reis contém 30 versículos. A queda de Jerusalém. Tomando-os Nebuzaradã, capitão da guarda, levou ao rei da Babilônia Ribla. O rei da Babilônia o feriu e o matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado preso para fora da sua terra. Quando, porém, ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou sobre ele governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã. Ouvindo os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara Gedalias governador, vieram ter com Gedalias em Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, Netofatita, e Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos 15, 55, 16 e 56. Gratidão pela presença de todos vocês aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Ageu, com 2 capítulos. Vamos ao livro de Ageu. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Juízes, com 21 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Contém 15 versículos. Jefté e Efraim. Depois dele liderou Israel e Ibsã de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. Casou fora as suas 30 filhas e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Liderou Israel 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, liderou Israel 10 anos. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rafael da Silva.
Escolha o número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação nesse momento. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esses rebanhos. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 11, você que escolheu ser parte do rebanho 21, você que escolheu ser parte do rebanho 22, você que escolheu ser parte do rebanho 49, você que escolheu ser parte do rebanho 50, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 11. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença aonde você estiver. Lucas capítulo 11 contém 54 versículos. A candeia do corpo. Ninguém acendendo uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo de uma vasilha, mas no lugar próprio, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo o olho bom, todo o seu corpo será iluminado. Se, porém, for mal, também o teu corpo será cheio de trevas. Cuida para que a luz que em ti não há sejam trevas. Portanto, se todo o seu corpo for iluminado, não tendo nenhuma parte em trevas, todo será iluminado, como quando a candeia brilha com o seu resplendor. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Levítico com 27 capítulos. 16. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, para o rebanho santo número 20, 52, 19 e 51. Capítulo 16 do livro de Levítico contém 34 versículos. O dia da expiação. Será sábado de descanso para vós, e afligireis para as vossas almas. É estatuto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai fará a expiação por as vezes sagradas de linho, as vestes sagradas de linho, e fará expiação pelo santíssimo lugar, pela tenda da congregação e pelo altar, pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez por ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu ministrar e sortear e ministrar o livro, o capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil.
Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos dar continuidade ao sorteio. O livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 4, 13, 57, 14 e 58 foram os rebanhos que foram sorteados. Vamos ao livro para esses rebanhos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 13 versículos. A missão de Timóteo. Pelo que não podendo suportar mais cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos e tensos. E enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro do Senhor Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, e para que ninguém seja abalado por estas tribulações, vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados.
Com efeito, estando ainda convosco, predizemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 13, Deuteronômio, capítulo 13. Contém 18 versículos. Precauções contra a idolatria. Quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígios, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonharás de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, o vosso Deus, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46, Ruth com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ruth, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46, a genealogia de Davi. Assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Então ele teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem resgatador, e seja famoso em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos o deu à luz. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 35 e 36. Números. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Capítulo 8. Números, capítulo 8. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O capítulo 8 do livro de Números contém 26 versículos. Disse o Senhor a Moisés: isto é o que compete aos levitas da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas com a idade de 50 anos sairão e nunca mais servirão. Contudo, poderão ajudar os seus irmãos da tenda da congregação, mas os seus não exercerão. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42, Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 43, para o Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. Jeremias capítulo 43, que contém 13 versículos. Entraram na terra do Egito em desobediência à voz do Senhor e vieram a Táfnis.
Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis: toma pedras grandes e esconde-as com barro no pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, à vista dos judeus. E diz-lhe: assim o Senhor dos exércitos de Israel: mandarei chamar Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e o porei seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Glórias ao Senhor Deus. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos. Como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo, todas as nações beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, a casa de Esaú palha, e aqueles se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú, o Senhor o disse. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície os filisteus, e possuirão também os campos de Efraim e Samarias, e Benjamim possuirá a Gileade. Glórias a Senhor Deus, sejam todos bem-vindos. 17, 53, 18 e 54. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 3. Seja muito bem-vinda, Edna, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 3, que contém versículos. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para onde você estiver. Tiago, capítulo 3, e contém 18 versículos, 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tende a vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorias, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Segunda Crônicas, capítulo 26, que contém 23 versículos. Uzias, rei de Judá, tinha Uzias um exército de homens bem preparados que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes de famílias homens valentes era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe os lanços, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar. Glórias ao Senhor Deus. 69, 2 e 70. Segunda Pedro, com 3 capítulos.
2 Pedro, capítulo 2. Que contém 3 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. O capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 21 versículos. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos ainda mais firme palavra dos profetas, a qual bem fazeis-se a ela prestarem atenção como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte do Senhor Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 7. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Primeira Reis, com 22 capítulos, e o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Primeira Reis, vamos ao capítulo. Capítulo 21. Primeira Reis, capítulo 21. É o penúltimo livro de hoje. Contém 29 versículos. Fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da possessão de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou das suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Contém 27 versículos. Advertência a Israel. Ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, e te dei por sentinela sobre a nação de Israel. Tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser o ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio. Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererei. Se, porém, avisareis o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao seu coração nesse momento. O número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo, o de verdade, fale ao seu coração através de um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que mentalizou o 16, o livro de 2 João. Você que mentalizou o 7, Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 12. Você que mentalizou o 11, 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, Josué capítulo 2. Você que mentalizou o 3,
2 Reis 25, você que mentalizou o 20, Ageu capítulo 2, o 6, Juízes 11, o 14, Lucas capítulo 11, o 5, Levítico 16, você que mentalizou o 4, 1 Pedro capítulo 4, você que mentalizou o 12, 1 Tessalonicenses capítulo 3, você que mentalizou o 17, Deuteronômio capítulo 13, o 22, Ruth capítulo 4, o 21, Números capítulo 8, o 1, Jeremias capítulo 43, você que mentalizou o 2, Obadias, você que mentalizou o 19, Tiago capítulo 3, o 15, 2 Crônicas 26, você que mentalizou o 10, 2 Pedro capítulo 2, o 9, 1 Reis capítulo 21, o 8, Ezequiel capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou apresentar um desafio para todos vocês que a igreja e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são suas. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confere que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. 11 e 17 e 18. 5. Com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra. Foi dita 3 vezes na Bíblia Sagrada e é muito má em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção.
Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos. Mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim, está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Atenção para vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana. Das 5 lives da semana é sorteada. Elas serão transmitidas no sábado e no domingo, no mesmo horário das nossas lives, no mesmo horário de sempre. E dessa maneira o Senhor pode testificar e falar ao seu coração. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça as seguintes orações. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruindo na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glória a Senhor Deus. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, da Angola, vocês também da Índia, de todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a glórias, aleluia, e o muitíssimo amém.